Eccoci qui, tutti riuniti col nostro arcivescovo e fra tutti Estamos voi, aqui reunidos com o nosso arcebispo e principalmente com vocês, jovens. Que seja uma alegria passar esta hora juntos, vivendo o amor recíproco, para que Jesus esteja presente entre nós, não só na Eucaristia, mas também espiritualmente. O título desta nossa conversa é um pouco original e enigmático. Mostra-nos o Pai. Cabe a mim tentar ilustrar quem é o Pai. Portanto, o meu tema aborda a visão cristã de Deus Pai. Eu sei, porém, que hoje em dia, principalmente os jovens, não gostam muito de ouvir sermões. Gostam dos testemunhos de vida, de pessoas que testemunham. Pensando que também eu poderia ser considerado uma testemunha cristã, me convidaram para falar sobre o que eu penso de Deus Pai. Contarei o que o Pai representou para mim desde que eu tinha a idade dos mais novos entre vocês. Graças a Deus, eu sempre tive uma fé sólida em Deus e o amei desde pequena. No entanto, um conhecimento mais profundo do Pai, que prenunciava um amor novo, adquiri mais tarde, quando era jovem como vocês. Vocês devem saber que eu pertenço ao movimento dos focolares. Um dos movimentos aos quais o Papa, no ano passado, indicou o próprio lugar na igreja. Ele nos disse uma coisa que vocês podem achar difícil. Ele afirmou que os movimentos são uma expressão do aspecto carismático da igreja. O que significa essa palavra tão difícil, carismático? Significa que a igreja, como alguém ainda pensa ou pensava antes do concílio, não é formada só pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes religiosos. Eles são os primeiros a representar a igreja, certamente. Porém, ela é formada também por outra parte, da qual nós participamos, que representa o aspecto definido carismático. Em palavras simples, fazem parte do seu aspecto carismático os maravilhosos movimentos que nasceram na igreja. Esses movimentos são fruto de um carisma. Mas o que é um carisma? Um carisma é uma luz que o Espírito Santo introduz no coração de quem ele escolheu para ser o fundador ou a fundadora de algo novo na igreja. Em geral, essa luz ilumina uma verdade que já existe no nosso patrimônio de fé, e o Espírito Santo a explica melhor e com mais luminosidade. Ele muitas vezes evidencia ideias que já existem no patrimônio da igreja e que servem para a humanidade da época. Embora eu fosse uma simples jovem, também eu recebi uma luz como essa para que a transmitisse a muitas pessoas. Deus queria que nascesse um novo movimento na igreja. Lembro que naquele período em Trento, uma cidade no norte da Itália, eu estava satisfeita com a minha fé. Ao mesmo tempo, porém, percebia algumas contradições em mim e na igreja que eu conhecia até então. Eram incongruências que talvez vocês também percebam em vocês e em certos ambientes cristãos. Eu me perguntava, por que a fé de quem se considera cristão se reduz muitas vezes em ir à missa aos domingos? E quando se ia à missa aos domingos, eu pensava, por que as pessoas rezam com tanta distração quando rezam? Ou no máximo são orações feitas só por interesse? Deus não é o Deus de todos os dias e de todos os momentos da nossa vida? Se a oração é um diálogo com Deus, não seria uma coisa séria? Eu me perguntava também, por que as pessoas se contentam com as cantilenas de orações feitas sem alma? Com os pacotes dados sem amor aos pobres, com a falta de gosto nos ambientes e no modo de se vestir? Deus, além de ser bondade e verdade, não é também beleza, harmonia? E o seu filho não é o mais belo dos filhos dos homens? Não era pouco demais aquela hora de apostolado que se fazia por semana, ao lado de tantas outras atividades? O que se refere a Deus não é mais importante do que tudo isso? E por que a palavra sermão tornou-se sinônimo de discurso monótono e antipático? Me fazia outra pergunta muito importante. Não é estranho que, visitando um país cristão, vemos pouca diferença daqueles países não cristãos?
No período em que essas incoerências me oprimiam e faziam sofrer, aconteceu alguma coisa. O Espírito Santo se manifestou. Não lembro exatamente quando. A sua luz sutil começou a penetrar em mim e a iluminar muitas verdades do nosso cristianismo. Eis um fato. Eu era professora e dava aulas. Um dia, um sacerdote bateu à porta da minha classe, desejando falar comigo. Eu tinha muita fé na igreja e nos sacerdotes. Para mim, eram homens de Deus. Esse sacerdote deve ter notado que eu era cristã, praticante, e me perguntou se eu podia oferecer uma hora do meu dia pelo seu apostolado. Reconhecendo nele um homem de Deus, respondi só uma hora, por que não o dia todo? Comovido com a minha generosidade juvenil, ele me pediu para ajoelhar, me abençoou e disse uma frase muito importante: Deus a ama imensamente. Parecia que aquelas palavras vinham diretamente de Deus e marcaram a minha alma como fogo. Como? Pensei. Deus me ama imensamente? Sim, o sacerdote me disse, Deus me ama imensamente. Repeti essa frase a mim mesma e às minhas primeiras companheiras do movimento que começava. É incrível. Deus me ama imensamente. Deus o ama imensamente. Deus os ama imensamente. Não sabíamos que era assim. Desde então, ficou mais fácil reconhecer a presença de Deus com seu amor em toda parte. No nosso dia, durante a noite, nos acontecimentos alegres e confortantes, nas situações tristes, árduas, difíceis, indiferentes. Ele estava sempre presente em todo lugar e nos explicava que nada passa despercebido ao seu amor, que tudo é amor, o que somos e o que nos acontece. Explicava que o seu amor envolve os cristãos como nós, a igreja, o mundo, o universo. E nos abriu os olhos sobre tudo e todos, fazendo ver que tudo é fruto do seu amor. A novidade trazida por Jesus, porque esta é a boa nova, Deus é amor, Deus nos ama, reluziu na nossa mente como se fosse a primeira vez. Agora sabemos quem é Deus. Deus é amor. A conversão tinha acontecido em mim, em nós e ao nosso redor. Deus é amor. Hoje, queridos jovens, pode ser que também a vocês, por meio dessas simples palavras, Deus queira se manifestar por aquilo que é e vocês ainda não sabem. Se for assim, tomem consciência, deixe-se convencer, persuadir profundamente e sejam agradecidos. Desse modo, como aconteceu conosco, mudará tudo também na vida de vocês. E não só nos fatos positivos, mas também nos transtornos da guerra naquela época, nós pensávamos que atrás de cada acontecimento existia um específico plano de Deus, da sua vontade. Tratava-se de descobri-la. De fato, para aqueles que o amam, Ele faz concorrer tudo para o bem. Apesar da guerra, o sorriso despontava continuamente nos nossos lábios. Logicamente, as pessoas que nos circundavam não sabiam de nada. E nós, graças a Deus, acreditávamos no seu amor. Isso constituiu a novidade da nossa nova vida. Começamos a entender várias frases que antes não entendíamos. Víamos que, inclusive, no Antigo Testamento, Deus se manifesta como amor. Está escrito, por exemplo, Sião disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. E Deus responde, mas pode a mãe se esquecer do seu filho e deixar de ter amor pelo filho de suas entranhas? E Deus continua, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Eu te desenhei na palma da minha mão. Porque Deus é amor. O amor do Pai já se exprimia no Antigo Testamento com essas lindas palavras. Ele nunca se esquece de nós. Agora, procuraremos ver o que Jesus disse sobre o Pai. Jesus trouxe uma grande novidade. Como ele vê, como nos descreve o amor do Pai? Ele diz, por exemplo, olhai as aves do céu.
não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que eles? Era como dizer, imaginem o que faria por vocês se acreditassem no meu amor. E diz ainda, por que ficais preocupados com o que vestir? Aprendei dos lírios dos campos como crescem, não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, com toda a sua pompa, se vestiu como um deles. Seria como dizer, imagine o que faria por vocês se acreditassem no meu amor. Podemos descobrir melhor como é o amor de Deus lendo a parábola do filho pródigo. Todos vocês a conhecem, por isso farei apenas uma pequena observação. Imaginamos que o pai tinha muito trabalho, administrar a fazenda, seguir os empregados, a família. Mas, acima de tudo, ele estava sempre à espera do filho que tinha ido embora. Todos os dias ele subia à torre de sua casa e olhava ao horizonte. O Pai Celeste faz o mesmo conosco. Imaginem, jovens, se puderem, a divina, altíssima e dinâmica vida trinitária de Deus. É uma vida deslumbrante. Não é como às vezes a imaginamos. Pensem na sua atividade contínua como Criador que sustenta a criação. Ele indica o lugar a quem chega ao paraíso. No entanto, vocês sabem o que ele faz acima de tudo? Ele espera. Quem? Nós. Eu. Vocês, sobretudo se estivéssemos longe dele. Um dia, esse filho, que o pai terreno tanto amava e esperava, após ter esbanjado todos os seus bens, volta para casa. O pai o abraça, o veste com uma roupa fina, coloca o anel em seu dedo, pede para preparar um novilho gordo para a festa. O que isso nos faz pensar? Que ele deseja ver o seu filho todo renovado, não quer lembrar como ele era antes. O pai não só quer perdoá-lo, mas esquecer o seu passado. Este é o seu amor por ele. Assim é o amor de Deus Pai por nós. Se depois de nos termos comportado mal, voltarmos para ele, ele nos abraçará, perdoará. Mas a coisa extraordinária é que ele se esquece de tudo. O amor do Pai é assim, não existe na Terra outro igual. Recentemente vi um documentário que examinava os detalhes de um famoso quadro de Rembrandt, que retrata o pai na narração evangélica que acolhe o filho que volta. São belíssimos todos os detalhes, mas o que mais impressiona são as mãos do pai. Uma mão é robusta e forte, como a de um homem, e a outra é delicada e mais fina, como a mão de uma mulher. Não era assim na realidade, mas foi como idealizou o artista. Com isso, ele quis exprimir que o amor do pai é ao mesmo tempo amor paterno e materno. E também nós devemos pensar assim. Em Deus Pai encontramos tudo, o pai e a mãe. Qual foi o modo que o Pai usou para nos demonstrar o seu amor? Ele, que é o amor, todos vocês sabem, mas é um mistério insondável, que foi no momento em que o Pai, de acordo com a Santíssima Trindade, mandou seu Filho à Terra por nós. Realmente foi Ele o primeiro a amar. Jesus é a imagem do Pai. É a sua expressão, o seu esplendor, a beleza do seu amor. De fato, quando Filipe lhe perguntou, mostra-nos o Pai, ele respondeu, quem me vê, vê o Pai. E sabemos até onde chegou o amor de Jesus. É algo difícil de entender completamente, até a morrer por nós. Mas não só como normalmente pensamos. Na cruz, ele experimentou uma morte muito mais atroz do que a morte física. Todos o abandonaram. Ele experimentou ali o máximo sacrifício por nós e teve a impressão de que o próprio Pai o havia abandonado. Porém, ele continuou a acreditar no seu amor e com aquela dor, na paixão, nos salvou. Depois, Jesus ressuscitou, subiu aos céus,
mas não nos abandonou. Ele quis disseminar na terra a sua presença, tão grande é o seu amor. Continuando a minha experiência sobre quando descobri Deus amor, lembro que eu, com as minhas amigas, deslumbradas com a verdade de que Deus é amor, caminhando pelas ruas ou viajando de trem, de Trento para Roma, não nos sentíamos atraídas por aquilo que víamos, uma linda paisagem ou uma bela igreja. Em Roma, não nos atraíam os maravilhosos monumentos, as grandes obras de arte. Atraía-nos Jesus nos tabernáculos das igrejas que avistávamos. Víamos uma igreja da janela do trem e em silêncio podíamos dizer a Jesus: eu te amo. Tínhamos a impressão de que o mundo não era tão horrível assim. Jesus disseminou a Eucaristia por toda a terra e fez dela um imenso convento, oferecendo-se à fome de divino que o nosso coração sente e deve sentir. Não só, mas nos fez entender também que Ele se esconde em cada irmão. De fato, Jesus nos revelou que no dia do juízo final dirá: a mim o fizeste. E nós lhe perguntaremos: quando foi que lhe vestimos, lhe demos de comer, aplacamos a sua sede? Ele responderá, daqui a poucos anos, para nós: cada vez que o fizeste a cada um dos meus irmãos, a mim o fizeste. Porque Jesus se esconde nos irmãos, principalmente nos mais pobres e abandonados. Percebemos ainda que certas pessoas não podiam ser somente amadas vendo Jesus nelas, mas que era preciso também aprender com elas, porque representam Cristo de um modo especial. Quando Jesus disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, era como se dissesse que está presente neles. São os nossos bispos. Desde o início entendemos que eles representam um Jesus especial. Foram instituídos pela Igreja para nos ensinar a nossa maravilhosa fé. Foi esse amor por Jesus nos bispos e no Papa que gerou em nós um grande amor pela Igreja, capaz de nos fazer compartilhar das suas lutas e vitórias. Descobríamos ainda Jesus nas Escrituras. Cada palavra de sentido completo das Escrituras é uma presença de Jesus, é Ele que a pronuncia. Nos abastecemos dessas palavras como muitos fizeram em 20 séculos. Maria conservava em seu coração e meditava as Escrituras. Também as Escrituras nos saciavam de Jesus, como eram belas e extraordinárias aquelas palavras. Provoca uma revolução se as vivermos. Todas são interessantes, porém uma nos atraía de modo especial. Diz, e são palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aqui somos mais de 2 ou 3, somos cerca de 1.500 pessoas. Se estivermos unidos no seu amor em Jesus, amando-nos, Ele está aqui. Me ouve. Me escuta. Ele ouve o palpitar do coração de vocês. Conhece os seus desejos, os propósitos. Ele está aqui. Jesus entre os cristãos nos parecia um templo que podia erguer as suas colunas e que são os corações dos seus filhos unidos em qualquer lugar. Numa rua, onde 2 ou mais estão reunidos, é Jesus que caminha entre eles. Nas casas, nos escritórios, nas escolas, nos parlamentos. Inclusive, se estivéssemos numa prisão por uma eventual perseguição. Jesus pode estar presente em qualquer lugar. O mundo é estupendo. Basta saber descobri-lo. O amor do Pai multiplicou a presença de Jesus em todos os lugares. Resumindo, podemos encontrá-lo na Eucaristia em todas as igrejas. Podemos amá-lo em cada irmão. Podemos ouvi-lo nos nossos bispos. Podemos usufruir da sua presença espiritual entre nós. Podemos descobri-lo nas Escrituras. Deus, Deus, Deus presente no mundo, em todo lugar, porque Ele é amor. Naquele período, éramos quase os únicos a evidenciar que Deus é amor. A Igreja confirmou um pouco mais tarde essa nossa redescoberta. Paulo VI, em 1968, comentando o Credo, definiu Deus assim: Ele é aquele que é, e Ele é amor.
esta definição mais explícita de Deus dada por um Papa e a nossa vida podiam provocar uma revolução no mundo, uma renovação na Igreja e em todos. Uma coisa é saber que Deus existe, outra é sentir-se amado em todos os pormenores por Deus. Tudo se transforma, sentimos uma grande coragem. Não sei se todos fizeram essa experiência, mas creio que aqui estejam namorados, mães, pais, entenderão o que vou dizer. Quando uma jovem sabe que é amada, a vida muda para ela. Tudo ao seu redor adquire novo encanto. E cada particular ganha importância. Ela mesma tende a ser melhor e mais compreensiva com os outros. É assim. Porém, infinitamente mais forte é a experiência do cristão quando adquire uma compreensão mais profunda da verdade que Deus é amor. Eu desejo que todos vocês possam fazer essa experiência de Deus amor. Sim, queridos jovens, lembrem-se, tudo é amor ao nosso redor, ainda que pareça o contrário. Existe sempre um porquê de amor em tudo o que acontece. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha a idade de vocês, adoeceu e expeliu sangue, não comentou, estou gravemente doente, mas disse, chegou o esposo, chegou o amor de Deus. Prosseguindo com meu depoimento, gostaria de lhes dizer algo sobre aquilo que produziu em mim esta relação filial com o Pai. Eu procurei construir esse relacionamento por muitos anos. Agora, lhes direi o que é a oração do Pai Nosso para mim. De manhã, quando acordo e rezo o primeiro Pai Nosso do dia, não sei explicar o que significa para mim essa oração, principalmente a sua primeira parte. Vocês intuíram a responsabilidade que tenho? Devo irradiar no mundo a luz de Jesus para fazer a minha parte. Em outras palavras, se diz propagar o reino de Deus. E para isso, eu preciso da sua ajuda. Então, Pai Nosso que estais nos céus, sia santificato il tuo nome. santificado seja o teu nome. Mas com a sua ajuda, eu sozinha não consigo. Faça-o também através de mim. Venha a nós o teu reino, seja feita por todos a tua vontade. Tenho que lhe dizer isso, pois assim ele me ampara e somos dois a trabalhar, o Todo-Poderoso e eu, uma simples criatura. Na segunda parte do Pai Nosso, quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabendo que Ele é Pai de todos, eu peço o pão cotidiano não só para mim, mas para todos que passam fome. Depois imploro o seu perdão, não só para nós, mas para todos os pecadores do mundo, e que nos livre das tentações. Não só nós, mas todos os que sofrem tentações. O Pai Nosso é magnífico, é um tesouro precioso. Conto ainda outra coisa. Como no Evangelho está escrito que se dois de nós nos colocarmos de acordo para pedir uma coisa, Ele nos concederá, eu e todos os focolarinos rezamos inúmeras vezes e pedimos. Pai, unidos no nome de Jesus, nós te pedimos isso, isso e aquilo. São infinitas as graças que obtemos, de todos os tipos, diariamente. Poderia lhes dar milhões de exemplos. Também de uma certa consistência. Conto um que não escrevi aqui. É pequeno e dos primórdios desse movimento. Depois contarei outro. Eram tempos de guerra, havia uma pobreza extrema. Nós caminhávamos e víamos muitos pobres, doentes, mutilados. Encontrei um pobre, mas vi nele Jesus. E ele me disse, moça, me dê um par de sapatos número 42. Eu pensei, mas durante a guerra, onde vou encontrar um par de sapatos e ainda por cima número 42? Entrei numa igrejinha muito bonita dedicada a Santa Clara. Eu sabia que nos pobres estava Jesus. Aproximei-me do tabernáculo e dirigi esta prece a Jesus Eucaristia. Jesus, me dê um par de sapatos número 42 para você naquele pobre. Assim que saí da igreja, veio ao meu encontro uma amiga com um embrulho nas mãos. Me entregou e disse, é para os seus pobres. Eu abri
E o que havia lá dentro? Um par de sapatos masculinos número 42. Essa foi a primeira experiência. Porém, é o que acontece no mundo inteiro onde se vive esse espírito, e com frutos muito maiores. Agora conto um último fato mais recente. Era o ano de 1991. Há 8 anos, não são muitos. Eu, nesse ano, viajei para o Brasil. O avião aterrissou em São Paulo. Não sei se vocês conhecem São Paulo. O avião sobrevoa a cidade e se vêem muitos arranha-céus. Ao redor deles, se vêem grupos de barracas chamadas favelas. Isso impressionava os ricos e os pobres. Nós temos lá uma cidadezinha de testemunho, na qual me hospedei, e ali disse aos meus amigos: o que podemos fazer? É um problema enorme neste mundo. Nós não conseguiremos fazer nada, mas ele sim. Rezemos juntos, unidos em seu nome. Eterno Pai, em nome de Jesus, que disse que se estivermos unidos, você nos responde, indique-nos pelo menos uma pequena solução para esse grande problema. E não pensei mais nisso. No entanto, notei que os membros do nosso movimento, que eram 260 mil em todo o Brasil, tinham aumentado. Muitos não vinham dos arranha-céus, mas das favelas. Eram muito pobres, mas sedentos de Deus, e no movimento se sentiam saciados. No entanto, eram muitos, milhares. Nós sempre fizemos a comunhão de bens, reunimos o dinheiro que sobra, mas não dava mais para ajudá-los. Tive então uma ideia que comuniquei aos meus amigos. O que acham? Eles a aprovaram. Seria feito um grande encontro para pessoas do nosso movimento, com uma grande participação de jovens e adultos. Eu lancei a ideia. Se nós fizermos surgir empresas que produzam lucros, os quais, ao invés de serem guardados nos bolsos, forem dados aos pobres, vocês se empenhariam? Foi uma graça. Suscitou um grande entusiasmo. Sim, Chiara, nos comprometemos. Era preciso procurar pessoas competentes para abrir essas empresas. Comecem, eu disse. E foi o que fizeram. Surgiram várias empresas de todos os tipos, em todos os campos. Conversei com os jovens que estavam ali e que ainda estavam na universidade. Eu lhes disse que estudassem essa nova economia que estava surgindo e fizessem teses sobre ela. Já foram feitas mais de 100 sobre essa economia, intitulada Economia de Comunhão. Em relação aos lucros, se faz assim. São divididos em 3 partes. 1/3 para os pobres, 1/3 para formar esses industriais com a cultura evangélica da partilha. Dai-vos será dado, se não forem homens novos, verdadeiros cristãos, coloca o dinheiro no bolso. O último 1/3 é para ser investido na empresa. Passaram-se alguns anos e agora temos cerca de 700 empresas. E não só no Brasil, mas na Argentina, na América do Norte, na Europa. Temos 150 na Itália que funcionam muito bem. Recentemente foi feito um congresso de alto nível, ao qual me convidaram. Ali falavam só economistas. Tendo ouvido falar da economia de comunhão, o organizador do congresso me convidou. Chiara, fale da sua ideia. Porém, ele me disse para falar apenas em termos econômicos. Eu disse que não podia, pois seria uma traição. É um fruto do nosso carisma, portanto, do Espírito Santo. Enfim, se contentaram. Era em Estrasburgo. E cheguei com meu discurso de 12 minutos. Logicamente, mencionava Deus logo de início. O responsável leu e me disse: começar logo falando de Deus não vai dar certo. Ninguém vai ouvi-la. Aqui são todos ateus. Pode falar dele no fim. Aceitei. Li o meu tema. Falei do amor cristão. E no fim disse: as nossas empresas prosperam, inclusive na Ásia, que no ano passado foi atingida por uma grave crise econômica, porque temos um acionista especial,
Deus, che ci manda la provvidenza. que nos manda a providência. Tutti zitti. Todos ficaram mudos. Terminou o congresso, encontrei o diretor, que é uma pessoa importante ali, e lhe perguntei como foi. Participou desse congresso um famoso prêmio Nobel, Tobin, que é da América do Norte. As pessoas convidadas eram do nível de chefes de Estado, de economistas de primeira. Eu perguntei, como foi? Ele respondeu, eu sou ateu. Estava um pouco incrédulo, mas a economia de comunhão é o futuro. Substituirá a economia de mercado. Foi algo extraordinário. E quem a fez? O Eterno Pai, que nos escuta quando rezamos unidos. Naturalmente, essa será uma das soluções. Nós a desenvolveremos com o nosso acionista especial. Ao lado desta ação, existem muitas outras obras, como aquelas que também vocês farão, e tudo caminhará. Difundimos a revolução cristã. Por quê? Porque existe um Pai que nos ama. Peçam-lhe no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele manda as ideias que, colocadas em prática, dão certo. Caríssimos jovens, é acreditando no seu amor, é amando que poderemos ver reflorescer a igreja em nós e ao nosso redor, e com ela o mundo. Então, voltando ao que eu disse no início, aquelas impressões que tive, se fizermos assim, as nossas orações não serão mais vazias, mas serão cheias de significado, obterão o que pedem. Não faremos apostolado só uma hora na semana, porque irradiaremos Cristo por onde passarmos o dia inteiro, sempre, não só uma vez por semana. O mundo deixará de nos taxar de antiquados, e não terá aversão a nós, porque o nosso sorriso, que exprime felicidade, iluminará os nossos rostos, e aos poucos também o de quem encontrarmos. Ouviremos dos nossos sacerdotes palavras cheias de vida, magníficas, que não só transmitirão a mensagem de Cristo, mas essa mesma mensagem ilustrada pelas experiências deles e pelas que ouvem de vocês. As nossas cidades não serão mais iguais àquelas onde se desconhece Deus. Se vivermos assim, se acenderá em todos os lugares um fogo luminoso e ardente, prelúdio da pacífica, mas irresistível revolução cristã, que invadirá o mundo, fazendo florescer com todas as outras forças da Igreja a tão esperada civilização do amor. Diremos a todos com os fatos que Deus é amor, que Jesus é amor, e Ele conosco os conquistará. Obrigada, queridos jovens, pela atenção que me dispensaram. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada ao arcebispo que me convidou, assim pude conhecer vocês. Conheci esta linda igreja e também a cidade. Vamos em frente, jovens, em frente. Existem 5 milhões de pessoas que já vivem assim em todos os continentes. Eu pergunto a vocês, se eles podem viver assim, por que vocês não? Que Nossa Senhora abrace a todos e lhes dê uma fé inabalável de que Deus é amor.